Bom dia. Pois bem, gente, o nosso bate-papo das 8 horas, como diariamente temos aqui na Rádio Tirol FM, traz até nossos estúdios hoje a coordenadora da terceira CRE, a Coordenadoria Regional de Educação, Grace Weschenfelder. Tudo bem, Grace? Bom dia, seja bem-vinda, tudo certo? Bom dia, Vini, bom dia, Rádio Tirol. É sempre uma alegria vir conversar com vocês. E temos assuntos, né, Grace? Estamos bastante. Aí já pensando no ano letivo de 2017, né? Pensando, trabalhando, estamos no meio dele praticamente, porque as aulas já começam em março, mas aquele período todo de professores de férias, professores já projetando o ano, já se planejando como é o dia a dia de um professor, penso eu que já é rotina na terceira CRE, né? Isso, na terceira CRE agora a gente está num período de fechamento do quadro de RH das escolas, né? De modo a ver os professores que entrarão em sala de aula, as equipes diretivas vêm com as demandas, com as turmas já encaminhadas pela terceira CRE, então já vamos vendo quais são os professores que vão para essas escolas e conversando com as direções. Janeiro e fevereiro para nós são meses de intenso trabalho realmente, mas posso garantir para a comunidade escolar que estamos bem motivados, com muitos projetos e muitas parcerias em mente. A abrangência da CRE, ela é o vale como um todo. Nós temos um vale que vai aí de Taquari a região alta da serra, ou seja, em distância é bastante grande, né? Vocês compreendem essa região também? Claro, nós vamos de Putinga a Taquari, né? Isso, Putinga a Taquari. Isso, nós temos abrangência de 32 municípios e 88 escolas. 88 escolas. Totalizando quase 3 mil professores, mais 1.000 funcionários, então são bastante pessoas que nos ajudam a trabalhar cada vez melhor para a qualidade da educação do Vale do Taquari. Bom, é um momento também, além de preparar professores, de RH, momento de obras também, né? Momento que as escolas não estão assim com a sua efervescência de alunos, de professores. E o que está sendo traçado aí por esse governo, o que está sendo traçado pela Coordenadoria de Obras, manutenção, aquele retoque para receber os alunos em março? Isso, as direções estão bem dedicadas para realmente recebermos bem esses alunos e até mesmo nossos colegas professores. É o mínimo que a gente pode fazer, deixar o ambiente físico bem estruturado, bem melhor. Temos que considerar que nós temos prédios muito antigos, né? Prédios que demandariam assim uma reforma geral, mas nem tudo é possível. Mas a gente vem trazer aqui notícias boas também, uma agenda positiva. Só para o ouvinte compreender, nós temos 10 obras concluídas ano passado, em 2016. Posso citar aqui em Teutônia, por exemplo, nós temos uma conquista para a comunidade de Teutônia. Eu falo especificamente da Escola Reinaldo Afonso Augustin, que tem a construção da cobertura da quadra de esportes finalizada. Está muito bacana. E esta obra totalizou quase R$500 mil em investimento, né, do Estado. E nós temos, nesse sentido, outras 9 concluídas. Também posso citar reforma em geral, aí sanitário, reforma da parte elétrica, melhorias no piso, enfim. E outras quadras cobertas também, que daí avultam um valor maior. Até março, começamos as aulas em 6 de março. A não ser alguns casamentos com o calendário municipal, aí nós vamos ter aí o dia 20 ou 21. Acho que até o caso de Teutônia, inclusive, né? Sim. Teutônia costumeiramente abre o ano letivo com todas as escolas juntas, né? Isso, até porque envolve transporte. Isso, então nós temos que ser parceiros do município nesse sentido. Aqui também para não me esquecer, quero cumprimentar a administração municipal. Daqui a pouco estou indo para a prefeitura mesmo, e na pessoa do secretário Paulo, que já nos procurou. A gente sente muitas ideias, a gente sente muitos valores perpetuados nele, e certamente faremos sim uma parceria e uma gestão, tanto nossa como a deles, pautada no diálogo, na transparência. Bom, Grace, essas obras às vezes são obras de manutenção que qualquer casa tem, né? Uma manutenção na rede elétrica, uma manutenção em outras, enfim, uma manutenção como qualquer prédio público, qualquer prédio
particular, enfim. Mas o que tem sido um grande desafio para vocês, Grace, além dessas obras já citadas, além de só preparar... preciso ainda citar que temos mais 3 obras que vão ser finalizadas então em março. Arroio do Meio também é uma obra bastante esperada, a cobertura da quadra de esportes, um ginásio, enfim. Posso dizer que para o Vale do Taquari nós vamos ter um investimento aí de quase 4 milhões em obras. E isso muitas vezes não é visto, não é falado, então eu tenho como obrigação falar isso e digo, é o mínimo que a gente pode fazer, sim, mas temos que sempre ressalvar essa crise financeira que não é só do nosso estado, a gente percebe como ela está em nível federal também. Eu estava lendo justamente falando nessa crise, que era a minha pauta antes de nós entrarmos na conversa, que o governador do estado deve estar aí, está se organizando para que essa semana seja assinado esse acordo com o governo federal para tentar minimizar um pouco. Mas eu falava dos desafios, né? Um ano que está começando, muitas administrações novas, né? Em termos dessa parceria que tu falavas, aqui em Teutônia é um exemplo disso, né? Com o secretário Paulo, com o prefeito novo, outras cidades que também tiveram este quadro. O que vocês estão traçando para esse ano de 2017, Grace? Estou percebendo, Vini, uma cabeça nova nesses gestores. Para precisar um pouquinho mais, eu vejo neles realmente essa ideia de parceria saindo do papel, porque é muito fácil você dizer que você é parceiro do Estado, mas aí você não assina o transporte, por exemplo, ou você faz um evento e não convida a escola estadual, ou pensa alguma coisa para o município e desconsidera o Estado, quando na verdade os alunos da rede estadual e da rede municipal, eles são munícipes, então eu tenho que pensar a educação num sentido maior. Eu vejo então nesses novos gestores uma preocupação com a educação e na efetivação realmente dessas parcerias, porque realmente um tem que ajudar o outro, senão a gente não vai conseguir, até porque o município, de novo, também tem essa crise financeira instaurada. Talvez o maior desafio seja justamente esse. Diante desse cenário que de longe é agradável ou ideal, a gente conseguir pensar no aluno, que é nosso foco maior, conseguirmos não perder a motivação, a paixão que nos fez seguir essa profissão. De modo que o maior argumento para tudo isso seja o amor que a gente tem pela educação, o amor que a gente tem pelo aluno e a certeza que a transformação está pela e através da educação. Não é fácil, então, conjugar isso, porque quando mexe no nosso bolso, mexe no dia a dia, nas rotinas básicas, né? Fora a sala de aula, por exemplo, um professor, eu fico pensando no professor que está na sala de aula pensando no que tem que fazer em casa, na conta que tem que pagar em casa, né? Que às vezes eu particularmente sempre idolatrei tanto o meu professor, que achava que ele era professor 24 horas por dia, e que ele sempre, e era assim como os meus professores, que eu tenho saudade, citaria todos eles aqui, mas tem um além sala de aula, né, Grace, que vocês também devem levar, vocês como professores e educadores, tem que pensar nisso também, né? Claro, isso prejudica, mas não pode ser determinante. Claro. Eu tenho que pensar além. E eu tenho que entender que essa situação não aflige só a mim, aflige a demais colegas, a todos, e que temos que ter esperança. Eu tenho muita esperança. Eu acredito que nós vamos conseguir superar essa crise. E também quero aqui salientar que essa crise, ela já vem de muito tempo. Sim. Falo da crise financeira, da crise de valores, da própria valorização do professor. Quando, na verdade, os pais vêm para a escola, muitas vezes, porque um professor chama, a primeira atitude de um pai é ir contra o professor. Quando, na verdade, o professor está fazendo o papel, muitas vezes, de pai, dizendo não, impondo limites. Então, essa desvalorização também machuca a nós, professores. Nós precisamos ter os pais, e aí também eu sei que eu estou falando para uma comunidade muito evoluída, que é a comunidade de Teutônia. Participe da vida das nossas escolas aqui, Tancredo Neves, Gomes Freire, Augustin. Vão até as escolas, participem, valorizem esse profissional e entendam que nós precisamos dizer não, que é para o futuro do filho de vocês, porque a vida aí fora não
não é fácil. Então alguém tem que mostrar o certo e o errado, porque me parece que está uma bagunça, não é, Vini? Assim, matar e roubar parece que são verbos conjugados tranquilamente hoje em dia. Isto não pode. Sabe que, só para ilustrar um pouco isso, ontem eu via um quadro na rede social e falava só a respeito, só puxando um gancho, né? Nós vivemos num país onde a arte é crime e a crime é arte, com relação àqueles muros que estavam sendo apagados, os grafites em São Paulo. Então, só pra gente, às vezes, esse valor, a gente, né, essa inversão de valores, né? A gente se preocupa, às vezes, a mesma situação de um pai que acha que o professor tem que educar o filho dele, que joga as responsabilidades de família para a escola. Enfim, esse é um discurso muito mais amplo, é uma discussão muito mais ampla. Mas talvez aí esteja também outro desafio. Quando tu citavas, a gente tem um projeto maravilhoso chamado CIPAV, que eu já vim aqui na rádio comentar, que é a questão da cultura da paz. Esse é um desafio nosso, pensar cada vez mais isso, a cultura da paz em todos os lugares. Perfeito. Só para falar um pouquinho do calendário, Grace, a questão pedagógica começa também a trabalhar em fevereiro. 6 de março, portanto, 2 dias de formação. Falo aí 2 e 3 de março. Quem começa 21 de fevereiro vai ter ali o seu começo 17, 18 de fevereiro. Professores têm 2 dias para parar, ou na verdade para retomar as reflexões, as discussões, as estratégias, de novo pensando no nosso motivo maior, que é o aluno. Então temas interessantes aí precisam ser discutidos, como a cultura da paz, justamente a questão da intolerância, a questão do uso do celular, como é que vamos trabalhar isso, porque também não podemos ignorar essa tecnologia, né? E nós ainda temos professores que não admitem essas mudanças, ou que ainda não entendem que o aluno mudou. Perfil, né, Grace? Perfil de aluno mudou, né? Mudou, então a minha aula precisa mudar também. As minhas estratégias precisam ser outras para que a aula seja atrativa, porque ela não está sendo. Quando é pensada uma reforma, e muitas vezes me pedem, o que eu penso da reforma do ensino médio? Primeiro, antes de mais nada, eu penso que ela tem que acontecer. Sim. Muito discutida, mas tem que acontecer. Por quê? Porque os números nos mostram que algo tem que ser mudado. Porque a escola não está atrativa para o aluno. Ele sai, infelizmente, do ensino médio lendo minimamente e escrevendo muito mal. E na matemática, que são os números desses dias, né? Números que o Brasil... Da SAEB, né? Da SAEB, exatamente. Que colocam o Brasil num ranking ridículo para a proporção que nós estamos, para o tamanho, para a dimensão, para a importância econômica. O Brasil navega pela 5ª potência do mundo, 6ª, 7ª, e daí nós pensarmos que os nossos futuros empresários, nossos futuros empreendedores, nossos futuros professores, nosso futuro cidadão que vai dar uma construção mais, te diria mais, nossos futuros políticos. Se a gente reclama da política, está nas nossas salas de aula os futuros gestores que nos valorizarão. Se eu falo que ninguém me valoriza agora, ok, eu tenho a possibilidade de fazer novas lideranças que pensem diferente. Então, está nas nossas mãos isso. O ensino médio, ele não está dando conta, e falo já antes também, né? Embora ensino médio seja a responsabilidade do Estado, educação infantil, séries iniciais dos municípios, claro que sempre com a nossa parceria e vice-versa. Algo tem que ser feito. O Enem também, por exemplo, o Enem, eu fazia um estudo ano passado na região do Vale do Taquari, que nós temos todas as condições do mundo para nos destacarmos. Isto não acontece. E o Enem veio, além de ser uma prova, além de ser de ingresso em faculdades, ele veio para ser esse balizador, né? Embora que eu percebo que o Enem tenha perdido um pouco agora, por exemplo, não está sendo mais utilizado, segundo o ministro da Educação, para o certificado de ensino médio, que eu acho muito justo. Não vejo como alguém tem uma qualificação de ensino médio através de uma prova, por mais niveladora que ela seja, mas o Enem tornou-se uma proporção. Você, como educadora, Grace, deixa eu te perguntar, como educadora, como coordenadora regional de educação,
O Enem parece que aos poucos vai perdendo as estribeiras ou ele vai se aperfeiçoando? Quando eu vejo um universo de 6 milhões e 100 mil pessoas fazendo uma prova que garante ingresso a universidades, que garante ingresso a universidade pública e privada, eu me assusto um pouco nessa proporção que o Enem, hoje tem universidades exclusivamente aceitando o ingresso através dele. Essa proporção de mais de 6 milhões de pessoas fazendo uma prova. Todo ano uma novela. Não tem um ano que não escapa a prova, não tem um ano que não vaza a prova, não tem um ano que agora esse ano foi feito em 2 sessões, né? 2 dias o Enem. Me parece que o MEC, falando em termos de MEC, ou o instituto que elabora, faz essa questão, não me parece que o Enem tomou uma proporção não imaginada lá no final dos anos 90, por exemplo, quando ele foi instituído. Acho que tem que aperfeiçoar. Tipo de vazamento, essa questão aí de fazer em 2 vezes, isso deu uma bagunça muito grande, isso gera um estresse muito grande, embora ele tenha vindo para ficar. E a gente precisa se convencer disso. E falando de conteúdos, a gente vai ter que rever muitas coisas, porque o Enem, ele é muito simples de entender, até para o nosso ouvinte, nosso pai entender. O Enem, o que ele quer? Ele apresenta uma situação, problema, e o aluno vai ter que achar estratégias para resolver esse problema. Na redação, por exemplo, que é o bicho de 7 cabeças, também é dado um tema no qual o aluno tem que dissertar achando uma solução. Por exemplo, lixo é um problema numa cidade. Que estratégias eu vou achar para melhorar essa situação do lixo na minha cidade? Qual é a intervenção social que pode ser feita? Que é uma questão toda minha, tua, nossa. O que nós podemos fazer para ajudar? Então, é muito simples pensar isso, só que para isso eu preciso ter competências e habilidades. E a nossa escola, será que ela está trabalhando para isso? Eu vou te perguntar outra coisa. O assunto é tão bom quando tu vens aqui, Grace, ainda mais de educação, que eu poderia passar uma manhã inteira falando, nós poderíamos passar a manhã inteira falando. Minha pergunta é a seguinte: quando o radialista é bom, também ajuda. Obrigado. O Enem, ele foi instituído no final dos anos 90, né? E daí me pergunta o seguinte: o ensino médio, ele começou a se adaptar ao Enem, ou o Enem se adaptou ao ensino médio? Nenhum nem outro. Temos que pensar. Porque essa reforma do ensino médio a nível de estado foi questão de anos atrás, né? Eu me lembro uma manifestação aqui logo que eu comecei na rádio há 5 anos, com relação ao ensino politécnico. E esse ensino politécnico, ele veio para tentar traçar um perfil com o Enem, ou não tem absolutamente nada a ver? Sim, tem a ver sim, porque o que a Politecnia ela nos traz, essa questão da reflexão crítica, do espírito que é uma proposta crítico do Enem, né? Também, sim, é eu olhar criticamente e tentar achar estratégias. E isso também a gente pode, de novo, aumentar a proporção. Não adianta só reclamar. Então eu tenho um problema lá, meu Deus. Não, eu tenho que achar soluções. E tem soluções. Com diálogo, com calma, lendo a questão várias vezes, não querendo fazer rapidamente, a gente consegue. Muito bem, 8h25, nosso tempo é esse, né? Agradecendo a sua participação, nós falamos de obras, falamos de calendário. Vamos refazer, Grace, só para falar novamente, 6 de março. Estaduais, aqui em Teutônia a gente vai ter uma diferença que a gente vai estar divulgando, os alunos já estão todos sabendo, em função desse emparelhamento com a Secretaria de Educação, né, com as escolas públicas municipais, estaduais, em função de transporte meramente, né? Exatamente, quando tem um envolvimento do transporte, isso. Sim. Muitos municípios nós temos também esse começo, todos os professores integrados, isso é muito bacana. Também aqui para finalizar, eu fico triste porque teríamos muito mais assuntos, mas a gente volta. Eu quero aqui especialmente fazer um agradecimento, de novo, como eu disse, à municipalidade, a que terminou a sua gestão também. Agradecer as nossas 3 escolas, nas pessoas da Alessandra, da Jussara, do Carlos, 3 diretores, exímios diretores, junto com as suas equipes de professores. Agradecer à comunidade de Teutônia, que tão bem sempre nos recebe. Fazer um agradecimento à equipe, porque eu apenas sou a líder, mas tenho uma equipe da 3ª Coordenadoria Regional de Educação
que não mede esforços para que a gente possa ter uma educação de qualidade. A vocês também que sempre nos disponibilizam um espaço muito bacana aqui. Desejo um ótimo início de ano, estamos tranquilos na questão do quadro de RH, estamos definindo com muita calma, com muito diálogo, os rumos da educação. E se a gente acredita em educação, a gente tem esperança, e se a gente tem esperança e faz acontecer, as coisas acontecem. Exatamente, é que todos nós esperamos e confiamos que acontecerá. 8h27, obrigado, Grace. Tenha uma boa quarta-feira. 8h28, agora já primeiro jornal dessa quarta-feira vai chegar no seu final. Agradecendo mais uma vez a sua audiência. Lembrando que essa entrevista estará disponível também logo mais no www.radiotirol.com.br.